E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar o nosso segundo vídeo sobre estudar e morar em Portugal. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, corre lá no Instagram do Léo que ainda dá tempo, porque hoje eu vou continuar o assunto da semana passada, que era universidade, e vou trazer o assunto mais pedido nas nossas redes sociais, é com certeza o queridinho do momento: bolsas de estudo em Portugal. Eu vou começar com uma informação que talvez não seja tão legal assim. Não existe universidade gratuita em Portugal. Existem universidades públicas, são aquelas mais conhecidas por nós aqui no Brasil, mas as universidades públicas não são gratuitas. Isso porque o aluno ele é obrigado ao pagamento de uma taxa anual, né, que se chama propina. Então a gente brinca que em Portugal você vai pagar também não, né? Você vai pagar a propina. Esse valor da propina ele pode ser dividido em até 10 vezes, então é um valor que fica mensal para você. Existe diferença em algumas universidades e em alguns cursos entre estudante internacional e nacional, então é muito importante que você saiba essa informação antes de você fazer a sua candidatura. Eu vou dividir aqui o meu vídeo em 3 partes. Primeiro ciclo, graduação. Segundo ciclo, mestrado. E terceiro ciclo, doutorado. Claro que existem também as especializações e o pós-doutorado. Caso você tenha interesse em saber, deixa aí no comentário que a gente grava um vídeo só sobre isso para você. Mas eu vou explicar esses 3 ciclos que eu acho que são os mais buscados, os mais procurados, acho que vai ficar mais interessante. Então vamos lá. Primeiro ciclo, graduação. Quando você for pesquisar na sua universidade portuguesa sobre graduação, você que quer ir para o primeiro ciclo de estudo em Portugal, pode ser que você encontre informação graduação com mestrado integrado. Bom, Portugal faz parte da Convenção de Bolonha e por meio dessa convenção 29 países buscam unificar o sistema de ensino europeu. Então, caso você encontre graduação e mestrado integrado, quer dizer, você vai fazer 6 a 8 semestres letivos de graduação e automaticamente, sem precisar fazer um novo processo seletivo, você vai direto para o mestrado. Você só obtém o seu título depois de concluído o mestrado. O mestrado ele pode durar de 3 a 5 semestres. Então, essa é a modalidade de graduação com mestrado integrado. Você faz tudo junto. Para os alunos que buscam só a graduação ou a graduação com mestrado integrado e que queiram entrar com a nota do Enem, eu acho que é muito importante saber que você só pode concorrer ao processo seletivo em uma universidade portuguesa pelo Enem se você for brasileiro e se você abrir mão, vamos dizer assim, da sua nacionalidade europeia, caso você tenha. Por quê? As universidades cobram um valor diferente na graduação para estudantes internacionais e nacionais. Então vamos lá. Se você tiver cidadania europeia e você quiser fazer a sua candidatura com a nota do Enem, você não pode usar o seu passaporte europeu, você tem que se candidatar com o passaporte brasileiro para conseguir concorrer. Porque, por exemplo, na Universidade de Coimbra, os alunos internacionais pagam 7.000 euros anuais, eu falei lá 10 parcelas de 700 euros, e os estudantes nacionais pagam 871 euros ou 10 parcelas de 87,15. Então, se você quiser se candidatar pelo Enem, você tem que se comprometer, mesmo que você tenha a cidadania europeia, a pagar o valor cheio, 7.000 euros anuais, na Universidade de Lisboa, 3.000 euros anuais e na Universidade do Porto, 1.500 euros anuais. Existe uma bolsa para graduação que se chama Bolsa de Mérito, inclusive para quem vai concorrer pelo Enem. No momento que você for fazer a sua candidatura pelo Enem, você vai ter que converter a sua nota para a escala portuguesa 0 a 20, a sua nota do Enem para a escala portuguesa. Lá no site da universidade vai explicar como você faz isso, porque cada curso é diferente, cada universidade é diferente esse processo de conversão. Então você vai converter a sua nota para o sistema português. Se você tirar acima de 16, na escala 0 a 20, você pode concorrer a uma bolsa de mérito. Essa bolsa de mérito consiste na isenção do pagamento da propina, lá 7.000 euros na Universidade de Coimbra, por exemplo. Essa bolsa ela é anual, você pode pedir a renovação da bolsa no final do primeiro ano, desde que você tenha mantido essa média de 16 valores durante o primeiro ano. Então, a cada ano você tem que pedir a renovação
e essa renovação é feita com base nas suas notas daquele ano letivo. E você deve estar se perguntando, e mestrado e doutorado tem bolsa? Bom, eu vou começar falando sobre mestrado e a notícia não é das melhores. Não existe muita modalidade de bolsa, não existe muita oferta de bolsa para mestrado em Portugal. Existem alguns institutos, como por exemplo o Instituto Camões, ou então a Fundação Cidade de Lisboa, a Fundação Luso-Americana e outras, que oferecem em determinados anos algumas bolsas destinadas a determinados cursos. É muito específico e é muito difícil de conseguir. Não existe, na maioria das universidades não existe um programa de bolsa para mestrado. Exceto, por exemplo, na Universidade Politécnica de Leiria, que existe aquele mesmo sistema da graduação, né? Isenção do pagamento das propinas, até 100%, né? Pode ser 30%, 50%, para os alunos concorrerem em bolsa de mérito também no mestrado. Mas não é a regra geral e é muito, muito, muito difícil de conseguir. Então, se você vai para lá, para o mestrado contando com a bolsa, não é a melhor opção, realmente é muito difícil. Existe no mestrado duas vertentes, né? O mestrado científico e o mestrado profissional. Se eu puder te dar um conselho, te aconselharia a fazer o mestrado científico. Por quê? O mestrado científico ele tem um tempo de duração de 2 anos, o que é muito parecido com o mestrado aqui no Brasil. E depois, para você reconhecer o seu título, é muito mais fácil. Claro que o mestrado profissional é mais voltado para a área, para o mercado de trabalho, mais voltado para a área profissional, é muito valorizado pelos portugueses, é muito bom. Mas por ele poder ter a duração de 1 ano e meio, apesar de, claro, haverem mestrados de 2 anos, é um pouquinho mais complicado depois no seu processo de reconhecimento do título aqui no Brasil. Então, claro, isso vai muito de acordo com aquilo que você quer, mas caso você queira reconhecer o seu título, talvez a melhor opção seja o mestrado científico. Bom, diferente daquilo que eu falei na graduação, se você tiver cidadania europeia, no momento de fazer a sua candidatura para pós-graduação, mestrado e doutorado, faça com o seu passaporte europeu. Porque algumas universidades também possuem valor diferenciado para estudantes internacionais e nacionais, e diferente lá do Enem, aqui na pós-graduação, você pode sim pagar mais barato se você for nacional ou nacional equiparado. Então, se você tiver um passaporte europeu, faça sua candidatura como europeu. Junte somente o documento de identificação europeu. E não tem problema, se você tiver a sua graduação aqui no Brasil, você só precisa fazer aquele processo de reconhecimento, né, aquele apostilamento, na verdade, do seu título obtido no Brasil. Não tem problema, você pode ter estudado no Brasil e concorrer como europeu. Tudo certo. Então, algumas universidades possuem diferença de preço, como eu falei. A Universidade de Coimbra é uma delas, que possui o valor para estudantes internacionais de 7.000 euros anuais e para estudantes nacionais ou nacionais equiparados, 871 euros mensais. Então, é muita diferença, vale a pena, se você tiver o seu título, o seu passaporte europeu, vale a pena você concorrer como europeu. Outras universidades, como por exemplo a Universidade de Lisboa, não tem essa diferença de preço, então talvez seja mais acessível para quem não tem nacionalidade. O valor da mensalidade é de 1.063 euros. Se você for nacional, é mais caro que Coimbra, mas se você não tiver, se você for aluno brasileiro, sem passaporte europeu, talvez valha mais a pena, porque é um valor um pouco mais baixo, né? No doutorado, essa realidade também não é a mesma. A Universidade de Coimbra, ela tem os preços mais baixos do que a Universidade de Lisboa, porque ela não diferencia estudante internacional de nacional no momento do pagamento da propina. Custa 1.600 euros, independente de se você tem título, se você tem cidadania europeia ou não. Já a Universidade de Lisboa, o valor é de 3.200 euros, esse valor de 1.600 e 3.200 anuais, e para cada ano. Lembrando que o doutorado ele pode ter a duração de 4 a 5 anos, então você vai pagar 1.600 euros por ano durante 5 anos e 3.200 por ano durante 4 anos. Esse valor pode ser parcelado em 10 vezes. E bolsa de estudo para doutorado, no caso.
No doutorado é um pouco mais fácil você conseguir uma bolsa de estudo porque existem mais incentivos, tanto nas universidades como em institutos próprios. Existem bolsa de estudo fornecidas pelas universidades para o doutorado e existe um instituto que é muito famoso porque ele possui mais de 300 vagas para doutorado, para bolsa em doutorado, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT. Então, independente do curso, você pode concorrer a essa bolsa com base no seu projeto de pesquisa. São mais de 300 bolsas anuais destinadas a todos os cursos, não só direito, tá? Então você pode concorrer. E então acho que a melhor notícia é que se você quer fazer um doutorado é mais fácil de você conseguir uma bolsa em Portugal, tanto nos processos seletivos da universidade quanto nas fundações. E aqui eu citei essa FCT porque é a que tem maior número de vagas e talvez seja mais interessante para você. Se você não tem direito, você não conseguiu uma bolsa, né? Seja porque não tem ou porque você não conseguiu aí uma bolsa da universidade, você não precisa se preocupar, porque ainda existe a possibilidade de você trabalhar dentro da universidade. Essa é a chamada bolsa social. Por meio dessa bolsa social, você vai receber um valor que não é muito alto, ali 400, 450 euros, dependendo da universidade. E você vai trabalhar, por exemplo, 4 horas dentro de alguma parte da universidade, administrativo, biblioteca, institutos, enfim. Se você quiser saber mais sobre essa bolsa social de trabalho, você manda aí nos comentários que eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque é muito diferente, dependendo da universidade, do curso que você quer. Então, manda aí a questão pra gente. Eu espero ter ajudado. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre visto. Tudo que você precisa saber sobre visto, documentação, chegada lá, sobre CEF, enfim, a gente vai gravar esse vídeo para a semana que vem. E por favor, comentem aí as dúvidas que a gente vai tentar melhorar os nossos vídeos e deixar mais informativo.